Oi, gente. Boa noite. Hoje eu venho conversar com vocês a respeito dos desencarnes que acontecem por conta dos acidentes, né? De acidentes. Bom, gostaria de conversar com vocês como que o espírito de um irmão que sofre um acidente pode ficar, o que pode acontecer com esse espírito, né? Se ele pode ter alguma sensação, sentir dor, sentir desconforto, se o espírito pode se dar conta que sofreu acidente, pode perceber isso na hora do acidente, como que essas coisas podem acontecer, né? E como que essas coisas acontecem dentro da visão espírita, certo? Então eu vou abordar dentro desta ótica, da ótica do entendimento que nós espíritas temos. Então, um acidente, normalmente, na maioria das vezes, acontece de forma inesperada, né? Acidente de carro, acidente de moto, acidente de avião, um acidente, né? A pessoa cai de alguma altura, de algum lugar, enfim, inúmeros acidentes podem acontecer e as pessoas em situações como essa muitas vezes vêm a desencarnar, vêm a falecer. Existem casos em que, na hora do acidente, o espírito, na hora que acontece o corte, né, com a vida física, em alguns casos, o espírito percebe que ele desencarnou. Lógico que situações como essa também estão muito ligadas ou podem estar ligadas ao nível de entendimento e compreensão que aquele encarnado tinha e que consegue, na hora daquele trauma, ainda assim ter o entendimento e fazer a leitura do que aconteceu. Não são todos os casos que isso acontece, certo? E dependendo do tipo de acidente, muitas vezes quando são coisas muito brutais, o espírito questão de segundos, às vezes antes, ele é apagado, né? A espiritualidade auxilia, que aquele espírito seja apagado para que ele não entre em contato com aquele trauma tão, muitas vezes, brutal, certo? Então, alguns percebem, outros não percebem. Os que não percebem, muitas vezes, só vão se dar conta que desencarnaram quando já estão nos hospitais, nas colônias espirituais. Os espíritos, quando acontece o desencarne, nessas situações, eles são socorridos, né, pelos irmãos socorristas e são encaminhados para as colônias espirituais, nos hospitais nas colônias espirituais. Nas colônias espirituais, esses espíritos recebem muito auxílio e um tratamento de acordo naturalmente com a necessidade daquele espírito, mas eles vão sendo tratados, vão sendo cuidados, a fim de que a questão da dor, porque o que acontece? Quando o espírito está muito ligado, ou quando ele está muito conectado com aquele corpo físico, muitas vezes aquele espírito ali, ele sente as dores nos seus corpos energéticos. Então, quando em tratamento nas colônias espirituais, os irmãos nas colônias, os médicos das colônias, eles tratam aquele espírito justamente para ir atenuando, amenizando, tratando, refazendo, restaurando aqueles corpos energéticos que sofreram um impacto tão grande do corpo físico e que muitas vezes aquele impacto fica muito ostensivo nos corpos energéticos e muitas vezes o espírito sente aquelas dores, sim.
muitas vezes, quando esse impacto é muito forte, o espírito sente muitas dores, o espírito também passa durante uma temporada por um sono profundo e é tratado enquanto está nesse sono profundo, para que o impacto das dores, não só refletidas nos corpos energéticos, mas também a questão do emocional, né? Daquele espírito que foi tragado da vida de forma muito traumática, né? Que ele consiga ir, na medida do possível, aceitando, né? Então, muitas vezes o espírito é adormecido, dali a um tempo ele acorda um pouquinho, depois é adormecido de novo, até que esses corpos energéticos já não estejam mais tão fragilizados e que aquele espírito consiga conviver e entender a sua situação com aceitação e de uma forma mais serena, mais tranquila, mais equilibrada. Existe também aqueles que na hora do impacto, do trauma, na hora do acidente, percebem que aconteceu o acidente, entendem que houve o corte com o corpo físico e que desencarnaram, né? Existe também nessas situações a percepção dos irmãos socorristas que estão vindo em auxílio e para alguns espíritos essa situação termina sendo mais fácil de entender. É claro que depende do momento que o espírito está passando, do grau de entendimento, do grau de aceitação, porque cada um está no seu momento de entendimento e de aceitação, certo? Isso assim, na nossa vida a gente sente, todos nós, enquanto encarnados, cada um de nós está num momento, e de acordo com o momento que nós vivemos, nós entendemos ou aceitamos determinadas situações de uma forma mais tranquila ou mais difícil, né? Vai de cada pessoa e o nível de aceitação e entendimento. Aí, de repente, vocês me perguntam assim, puxa vida, eu tenho um conhecido que desencarnou num acidente e até hoje eu sonho com ele, eu sinto que ele não está bem, ou eu ouvi falar de tal pessoa que desencarnou e aí um conhecido me disse que vê a pessoa seguido dentro de casa, né, o espírito, né, seguido dentro de casa. O que eu tenho que fazer? Então, procure um centro espírita que você conheça, que você sabe que é sério, e solicite um atendimento para esse irmão, para que ele possa ser encaminhado, para que ele possa ser tratado, que ele receba o auxílio necessário para que ele possa entender, né? Então, quando acontece o atendimento espiritual, fica mais fácil daquele espírito se abrir ao socorro que chega para ele, né? Não quer dizer que esse espírito que está com dificuldade de entender e de aceitar que desencarnou, não quer dizer que até então ele não estivesse recebendo auxílio do seu protetor e dos amigos espirituais. É que muitas vezes alguns espíritos têm mais dificuldade de se desvencilharem do plano físico, da família, de uma série de situações que terminam prendendo esse espírito ao plano físico. Então, vá lá, você, num centro espírita que você saiba que trabalha direitinho, de forma correta, né, que é um centro espírita sério, vá lá e solicite, então, um atendimento para esse irmãozinho, para que ele possa ser conduzido à pátria espiritual, onde ele receberá auxílio e ajuda nas colônias e nos hospitais da espiritualidade. Então é isso, queridos. O nosso tempo é sempre muito curtinho. Muito mais poderíamos conversar e falar a esse respeito, mas eu espero que eu tenha contribuído para um pouquinho de esclarecimento com relação a essa questão. Eu desejo que todos vocês fiquem bem, que tenham uma noite abençoada, que sejam envolvidos nas melhores energias.
Um abraço carinhoso, boa noite, até mais. Que assim seja.